Bom dia, pessoal! Nós estamos chegando ao encerramento do nosso conteúdo de lógica. E para fechar com chave de ouro, a gente vai encerrar com um assunto muito importante, que é falácias. E para começo de conversa, o que é falácia? Bom, anotem aí. São argumentos que nos conduzem intencionalmente ao erro. Repetindo, são argumentos que nos conduzem intencionalmente ao erro. Ou seja, são falhas de raciocínio, são argumentos inválidos. O primeiro pensador a tentar sistematizar e se ater sobre a questão das falácias foi o filósofo Aristóteles. Ao final da sua obra Órgano, ele se dedica àquilo que ele vai chamar de refutações sofísticas. Ele dá o nome de sofismas às falácias. Por quê? Bom, vocês se lembram dos sofistas, né? Aquele grupo de pensadores que eram estrangeiros, que ensinavam as artes de oratória e retórica para aqueles que queriam iniciar-se na vida política. Pois bem, eles foram duramente criticados pela tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que discordavam da relatividade do pensamento e da relatividade dos costumes morais. Mas, atualmente, existe uma releitura que coloca os sofistas em seu devido lugar, reconhecendo a contribuição que eles deixaram, né? Sobretudo para a democratização da democracia na antiga Atenas. Bom, nós estudaremos alguns diferentes tipos de falácias. E é fundamental a gente compreender, a gente perceber o que é uma falácia. Por quê? Porque é por meio das falácias que nós somos enganados. Se você conseguir se familiarizar bem com essas formas de argumentação inválida, você dificilmente irá cair nas armadilhas lógicas. O primeiro tipo de falácia, o argumento de autoridade. É um raciocínio aceito desde que o argumentador seja um conhecedor profundo do assunto. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que fiquemos em casa para não fazer com que se prolifere a contaminação do Covid-19. Bom, a OMS reúne os maiores especialistas na área da saúde e é uma instituição que possui credibilidade para poder fazer esse tipo de sugestão, de pedido, de modo que nós devemos obedecê-lo. Agora, o argumento falacioso da autoridade, ele se dá quando o prestígio da autonomia é transferido para outro setor que não o de sua competência. Aí sim nós temos o caso de uma falácia de autoridade. Por exemplo, e aqui uma mera argumentação hipotética. Digamos que o presidente dos Estados Unidos recomende o uso de cloroquina para aqueles que foram acometidos pelo Covid-19. Sem sombra de dúvidas, o presidente dos Estados Unidos é uma autoridade. Mas ele é uma autoridade política e não uma autoridade médica. Nós temos aí um caso de um argumento de autoridade. Um outro tipo de falácia, o argumento contra o homem. Ocorre quando, ao invés de discutirmos no mérito a questão, atacando os argumentos, nós atacamos o argumentador. Um exemplo, a filosofia de Martin Heidegger não presta porque ele aderiu ao nazismo. Ou o depoimento, o testemunho de um mendigo de um crime é inválido. Esses exemplos que eu citei são casos de argumentos contra o homem. O argumento contra o homem ele é falacioso porque as convicções pessoais
e a posição social nada dizem respeito à validade do argumento. Então, nesses exemplos, a gente vê, por exemplo, a produção intelectual de Martin Heidegger nada tem a ver com a sua relação pessoal com o regime nazista. Um outro tipo de falácia, a falácia da generalização apressada. Ela ocorre quando chegamos a conclusões tomando por base um ou poucos fatos isolados. Por exemplo, se nós tomarmos como pressuposto de que nenhum médico presta em razão da cirurgia mal sucedida efetuada por um médico, ou se nós, por exemplo, considerarmos que todo muçulmano é violento e fanático religioso em razão do atentado terrorista que ocorreu em Nova York em 11 de setembro de 2001. Um outro tipo de falácia é a falácia de acidente. Aplica uma regra geral às circunstâncias particulares, que seria inaplicável. Ocorre com pessoas excessivamente legalistas, que julgam pela letra fria da norma ou da lei, independentemente da análise cuidadosa das circunstâncias específicas do acontecimento. Por exemplo, um cego é impedido de entrar a um determinado estabelecimento com o seu cão-guia, porque naquele estabelecimento é proibida a entrada de animais. Um outro tipo de falácia é a falácia da conclusão irrelevante. Ela consiste em desviar a questão principal. Por exemplo, um advogado habilidoso, ele não tendo como defender o réu, ele diz que o seu réu é um bom pai, um bom marido, um trabalhador, etc. Temos ainda um outro tipo de falácia, que é a falácia do círculo vicioso. Toma como explicação ou prova justamente aquilo que está para ser explicado ou provado. Por exemplo, não tenho fome porque me falta vontade de comer. Não tenho vontade de comer porque me falta fome. Um outro tipo de falácia muito comum é a falácia da falsa causa. Representam as inúmeras inferências que fazemos ao cotidiano ao tomarmos como causa aquilo que não é a causa real. Por exemplo, um jovem não leva a sua namorada ao estádio porque ela é pé frio. Ele toma como base que no último jogo que ela foi, o seu time perdeu. Quer dizer, ele estabelece aí falsas conexões de causalidade. Isso é muito comum nas superstições. Um outro tipo de falácia é o recurso à força ou argumento do porrete. Incorre nesta falácia quem usa da força ou sutilmente recorre à ameaça do uso da força na tentativa de convencer alguém. Trata-se de uma falácia geralmente utilizada quando se esgotam os argumentos racionais. Por exemplo, numa negociação salarial, o patrão lembra ao seu empregado que existem muitos desempregados que aceitariam de bom grado aquele salário. Um outro tipo de argumento falacioso é o apelo à piedade. É a utilização da chantagem emocional para forçar a adesão de alguém a certo ponto. É induzir a compaixão para conseguir aquilo que se pretende. Por exemplo, uma mãe que diz para o seu filho: meu filho, você pode viajar, mas não sei se estarei viva quando você voltar. Um outro tipo de falácia muito comum, sobretudo no marketing, nas propagandas,
é a falácia do populismo. Ela tenta atingir a massa e busca a concordância da multidão para aquilo que se deseja. Veja esse exemplo. Bom, todo mundo compra essa sandália, portanto, ela deve ser muito boa. Bom, as razões para que a maioria das pessoas comprem aquela determinada sandália podem ser por inúmeros motivos, como, por exemplo, o baixo preço, uma tendência da moda ou até a divulgação maciça nas propagandas. Outro tipo de falácia é a falácia com pergunta complexa. Nós temos aí o caso de uma pegadinha. Pela combinação de duas ou mais perguntas em uma só, procura-se confundir o interlocutor que, despercebido, se apressa em responder rapidamente sem perceber que, na verdade, aquela pergunta ela admite duas respostas distintas que não pode ser respondida com um simples sim ou não. Por exemplo, uma jornalista que incessantemente pergunta a alguém acusado de roubo, ela faz a seguinte pergunta: você se arrepende do que fez? Bom, o entrevistado, procurando querer responder rapidamente, ele diz sim. Então ela retruca: então você admite que você fez. Perceba que nessa pergunta ela já induz, uma resposta. É uma pergunta, como eu disse, complexa, porque aí ele já estaria admitindo, mesmo que ele respondesse sim ou não, ele já estaria assumindo a culpa. Bom, esses são alguns casos de argumentos falaciosos. Porém, existem também outros tipos de argumentos falaciosos. A proposta que eu deixo aqui para vocês pensarem é a seguinte: quais são, ou melhor, quais podem ser as consequências do uso de argumentos falaciosos? Bom, como eu disse, os argumentos falaciosos são falhas do raciocínio. Por vezes, nós utilizamos argumentos falaciosos sem ao menos nós nos darmos conta. Ou outras vezes, nós somos enganados por desconhecermos que isso é uma falácia. Como eu disse anteriormente, por que é fundamental nós estudarmos falácias? Porque é por meio das falácias que nós somos enganados. E se você se familiarizar com isso, dificilmente alguém irá conseguir te trapacear, irá conseguir te ludibriar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e nós ficamos por aqui. Muito obrigado. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Existem materiais complementares e essa aula ficará disponível na plataforma Eduque. Até mais!